Olá, você vai ver nessa edição. A auditoria sobre receitas estaduais contará com a contribuição da AproSoja. TCE aplica multas a ex-gestores. Tomada de contas é julgada regular. Os detalhes agora no TCE Notícias. A Comissão de Auditoria Especial sobre Receitas do TCE realizou mais uma reunião com o setor produtivo do estado. Dessa vez, a equipe técnica foi ao encontro da AproSoja. Veja. A Comissão de Auditoria Especial sobre Receitas Estaduais do Tribunal de Contas de Mato Grosso, coordenada pelo conselheiro Antônio Joaquim, se reuniu desta vez com integrantes da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a AproSoja. O intuito do encontro foi discutir gargalos macroeconômicos tributários, que englobam projetos já em execução e propor soluções. Um levantamento de dados vem sendo feito pela comissão, levando em consideração a eficácia, eficiência e efetividade das políticas tributária e fazendária para o bom desempenho de melhorias de políticas públicas no estado de Mato Grosso. É o início de um debate importante, necessário, né? É muito importante você colocar isso em pauta. Eu sempre tenho dito, repito, o tribunal não tem autoridade de escolher políticas públicas, muito menos políticas públicas de receita, mas eu acho que nós vamos contribuir muito com o trabalho técnico, depois de produzido o relatório aprovado pelo plenário, para que o governador do estado e a Assembleia Legislativa, junto com todo o sistema produtivo do estado, debata um sistema de desenvolvimento econômico social. Durante a reunião, foram apresentados o mapa da tributação das commodities e as planilhas de produtividade do setor agro no estado. Para o presidente da AproSoja, Fernando Cadori, a linha de atuação da Comissão de Auditoria de Receita ajuda no entendimento da natureza fiscal. É inédito esse trabalho e ele mostra um pouco do trabalho do Tribunal de Contas do Estado, importantíssimo para qualquer setor entender como é que funciona esse balanço, os gastos públicos, a arrecadação pública, né? Isso traz transparência para a gente poder entender todo esse sistema, saber para onde vão os recursos também, se estão sendo direcionados para onde a população de fato necessita. Então é uma forma que, como eu falei aqui, inédita e para nós muito importante de ser incluído também nessa discussão. A Comissão de Auditoria sobre Receitas iniciou os trabalhos em abril deste ano. De lá para cá, também já apresentou os projetos de ação à Secretaria de Estado de Fazenda e à Comissão Parlamentar de Inquérito da Renúncia e Sonegação Fiscal da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, entre outros setores da sociedade. Um diagnóstico será apresentado ao Poder Executivo e Legislativo Estadual após a conclusão dos trabalhos. E com isso, o TCE poderá propor a implementação de melhorias e ampliação da capacidade arrecadatória, a fim de melhorar a prestação de serviços à população. Os conselheiros do TCE apreciaram 3 representações de natureza interna e aplicaram multas a ex-gestores ao constatar irregularidades em atos da administração pública. Mais detalhes na reportagem a seguir. 3 representações internas envolvendo as prefeituras de Carlinda, Cáceres e Lucas do Rio Verde foram apreciadas pelo TCE e estiveram sob a relatoria do conselheiro Antônio Joaquim. O processo ligado ao executivo de Cáceres foi julgado parcialmente procedente porque restaram comprovadas parte das irregularidades apontadas em 3 contratos de obras e serviços de engenharia de 2011 e 2012. Constatei que houve falhas na execução do serviço prestado ou que foram feitos com má qualidade, devendo ser mantidas as irregularidades classificadas aos representados. Por outro lado, discordei do MP quanto à permanência da irregularidade JB02, pois não restou caracterizado nos autos superfaturamento das despesas ou mesmo a intenção maléfica de desvio de recursos públicos, até porque tudo indica que, embora mal feitos, os serviços foram realizados, restando apenas falhas na fiscalização da qualidade desse serviço, pelo qual
o responsável já foi penalizado com multa no Acordo 5.820. Também foi julgada parcialmente procedente a representação interna em desfavor da Prefeitura de Carlinda, frente à confirmação de 3 das 9 irregularidades inicialmente apontadas no processo aberto para apurar a realização em 2015 da reforma do prédio do Executivo Municipal, antes da publicação do processo licitatório para esse fim. Entre as falhas, foram destacadas exigências no edital consideradas excessivas e as medições erradas pelo fiscal da obra dos serviços efetivamente executados, situação última que culminou na aplicação de multa. Não se configurando má-fé ou favorecimento indevido, motivo pelo qual apliquei multa pedagógica. Penalidades também foram aplicadas ao ex-secretário de Obras de Lucas do Rio Verde, no julgamento procedente de uma representação interna, uma vez que foram atestadas ilegalidades em um pregão de 2015 e contrato e aditivos dele decorrentes. Certame que foi aberto para a aquisição de insumos e derivados de petróleo e emulsão asfáltica para a utilização nas obras do município. A ausência de verificação de compatibilidade dos índices de revisão constantes em contrato com a real oscilação dos preços e superfaturamento nas aquisições efetuadas com base nos preços registrados no segundo termo aditivo estiveram entre as irregularidades. Restou configurado nos autos que os achados ocorreram em virtude de ausência de revisão, utilizando como base o valor estimado pela ANP, gás natural e biocombustível, conforme a Resolução Normativa 20/2016. Por outro lado, diferentemente do MP, afastei a condenação de restrição ao erário proposta nos achados 1 e 3, pois, além de ponderar que a licitação encomenda ocorreu no exercício 2015, ou seja, antes da Resolução 20/2016, quando a utilização de no mínimo 3 orçamentos era uma das formas aceitas por essa Corte e demais órgãos fiscalizadores da administração pública, e não visualizei a intenção maléfica de obtenção de vantagem ilícita ou prejuízo erário que condicione a adoção de medidas de reparação financeira. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou regular uma tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Estado para verificar a implantação de um projeto denominado Rasqueado nas Escolas. Confira. Uma tomada de contas especial foi instaurada pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer para verificar a execução do contrato de fomento à cultura, de número 216 de 2006. Celebrado entre a pasta estadual e uma empresa para a realização do projeto cultural Rasqueado nas Escolas. O contrato foi firmado no valor de R$10 mil à época. De acordo com os documentos apresentados, os recursos financeiros recebidos foram destinados ao projeto. A contravante obteve êxito em demonstrar que os recursos públicos advindos do contrato foram devidamente aplicados na finalidade prevista. O relator do processo, conselheiro Domingos Neto, ainda endossou que os documentos anexados pela defesa da contratante demonstraram que a mesma não possuía conhecimentos técnicos das formalidades exigidas no âmbito estadual para prestação de contas, afastando a obrigatoriedade de atribuição de penalidades. Levando em consideração o lapso temporal e a afirmação do secretário à época de que o objeto foi executado, entendo que os documentos anexados na defesa, os quais sejam declaração dos prestadores de serviços e das escolas, fotos, reportagens e sites sobre o evento, são suficientes para confirmar que os recursos recebidos foram destinados ao projeto, o que afasta a imposição de restituição de valores aos cofres públicos. Seguindo o voto do conselheiro relator, o Pleno do TCE julgou regular a tomada de contas especial, impondo apenas algumas recomendações. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço
www.tce.mt.gov.br e também, claro, o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!